Boa noite. Na verdade, eu que agradeço a honra do convite, a coordenação da casa. E gostaria de parabenizar a todos aqui presentes, porque se existem filhos, é porque existem pais. E se existem pais, é porque existem mães. Então, hoje, estamos todos de parabéns por fazermos parte dessa coletividade e dessa proposta de construção divina, que é a oportunidade reencarnatória que é oferecida a esses espíritos que vêm até nós e são colocados sob a nossa responsabilidade como educadores. Conta-nos o evangelista Mateus, lá no seu capítulo 9, versículos 10 a 12, que estando o Mestre Jesus à mesa, e existem vários relatos de Jesus com suas magistrais lições ao redor de uma mesa, em casa de um homem chamado Mateus. E vieram ter com eles muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, Jesus disse-lhes: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E a gente vai refletir a respeito dessa última frase de Jesus, mais trazendo perguntas do que respostas, porque não sabemos as respostas. As respostas, muitas vezes, para cada um é uma. Mas gostaríamos de chamar a atenção para algumas situações. Para o Mateus, para aqueles que eram considerados publicanos e gente de má vida, e para os fariseus. Quem eram esses indivíduos naquela época? Por que chamou tanta atenção dos fariseus que Jesus estivesse acompanhado de um publicano e de gente de má vida? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram membros da comunidade judaica que eles se dedicavam ao estudo profundo da Torá. A Torá são os livros judaicos, o Antigo Testamento. E como eles se consideravam muito cultos e muito conhecedores dos livros judaicos, eles se consideravam pessoas puras, castas, pessoas que seriam, pelo seu grande conhecimento, diferenciadas aos olhos de Deus. E sentindo-se assim, então os fariseus, eles faziam quase que como um gueto dentro do próprio judaísmo, e eles eram tidos naquela comunidade como pessoas diferenciadas, pessoas especiais, pessoas merecedoras de muitas reverências, de muitas regalias até. E então, diante dessa proposta daquela comunidade, é lógico que os fariseus não sentavam à mesa com qualquer um. Imagine que Jesus estava sentado à mesa de um sujeito, estava almoçando ou jantando, estava numa refeição, com um indivíduo que ele era considerado de má vida, aqui representado nesse quadro do Heydrich, o Mateus. O Mateus, ele era um cobrador de imposto, ele era um publicano. E os cobradores de impostos eram extremamente mal considerados na comunidade judaica. Eu acho que até hoje, né, gente? A gente não gosta muito de pagar imposto, não é verdade? Como é que nós chamamos o imposto? O leão. Não é nem um animalzinho doméstico, não, né? Não, é um animal que tem que ficar enjaulado, de preferência que algum dentista veterinário vá lá e arranque todos os dentes dele. Você imagine o Mateus, que era cobrador de imposto, tido como traidor por alguns, porque era um judeu que cobrava imposto de judeu, que seria entregue aos romanos, a Roma. E tinha um pequeno detalhe. Roma dizia para os publicanos, para os cobradores de impostos:
olha, você cobra X% sobre XYZ. Eu quero X%. O que conseguir a mais é teu. Portanto, os cobradores de impostos, eles eram livres para estabelecer uma margem de lucro, porque eles viviam do que eles recebiam a mais. Então, olha a situação em que Jesus se encontrava. Numa mesa, numa casa, de um indivíduo que era considerado de má vida por ser um cobrador de imposto. Então, isso chama a atenção muito da comunidade judaica e da comunidade daquela época. E não só eram os cobradores de impostos, ele acrescenta lá no versículo, Mateus descreve, o próprio Mateus descreve, que ele andava com gente de má vida. Eram os pobres, os estrupiados, as prostitutas, todos aqueles que queriam estar perto dele. Ele não perguntava: o que você faz? De que você vive? Primeiro, porque ele sabia. E segundo, era uma forma de mostrar para nós que não era bem isso que ele estava querendo procurar. E aí ele diz assim: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então aí ele já se coloca numa condição que ele estava ali para acolher os necessitados. E ele nos chama a atenção que aquele povo desconsiderado, de alguma forma, não gozava de saúde. Mas será que ao dizer isso, ele está dizendo que os fariseus gozavam da mais perfeita saúde? Porque os fariseus também estavam ali. Em que pese a todo o conhecimento filosófico e até mesmo científico para aquela época, os fariseus estavam ali. Isso é um outro fato que me chama muito a atenção. Porque eu imagino o quanto o magnetismo de Jesus atraía as pessoas à sua volta. Porque mesmo os fariseus, considerados a elite, a casta do judaísmo, eles iam lá, atrás de Jesus. Iam atrás de Jesus por curiosidade e queriam estar perto de Jesus para ouvir as suas palavras e ver se tinha algo que Jesus dissesse que feria a lei romana ou os cânones, os postulados judaicos, ou até mesmo porque queriam conhecer, porque se sentiam bem perto de Jesus. Mas é o fato que, inclusive, os fariseus, eles estavam lá, ao lado de Jesus. Mas Jesus também nos fala uma outra coisa, que não são os que têm saúde, os que gozam de saúde, que precisam de médico. E essa pergunta, ela permanece até hoje para todos nós, porque é difícil mesmo para nós da área de saúde estabelecer quem verdadeiramente tem saúde. Então fica a pergunta: quem são os sãos? Quem somos os saudáveis? A Organização Mundial da Saúde, eu já disse aqui em outras conversas, em 1946, ela vai definir saúde em base de equilíbrio entre algumas vertentes, em alguns aspectos. O bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social, e não somente a ausência de doenças. Essa definição de saúde, ela foi dada em 1946, por ocasião da criação da Organização Mundial da Saúde, na sua Assembleia Geral. Mesmo tentando um conceito tão amplo, esse é um conceito que ainda não abrange de todo o que vem a ser saúde. Acontece que, 7 anos antes, Emmanuel, o mesmo espírito da leitura de hoje, no livro O Consolador, ele vai dar a mais completa definição de saúde, quando ele vai dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nós vamos entender
diante dessa definição tão sintética e completa e fácil de compreender do Emmanuel, o que é que Jesus queria dizer quando ele diz que não são os que gozam de saúde que precisam de médico? Porque aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, de alguma forma, não tinham uma alma perfeitamente harmônica. Então, quando a gente vai buscando os conceitos e vai admitindo a verdade, o conceito da Organização Mundial de Saúde é amplo, nós sabemos que está faltando ainda algo mais de ser inserido nessa compreensão que é esse quesito da vida humana, que é a saúde. E ainda que já tenha sido proposto na 56ª Assembleia, ou 62ª, não me lembro exatamente, a inserção do conceito de espiritual na definição de saúde, ela ainda não foi aprovada. Ela foi proposta, mas não foi aprovada. E o fato de ter sido proposta num órgão como a Organização Mundial de Saúde já é um grande avanço para nós que temos uma visão transcendental do homem, temos uma visão do homem como o seu tríplice aspecto físico, mental e espiritual, porque significa que as cabeças pensantes da saúde e que ditam as normas para o mundo estão já amadurecendo a ideia da espiritualização do indivíduo como um fator primordial na saúde. Na nossa cultura ocidental, é muito comum que a gente considere saúde apenas a saúde relativa ao corpo físico. É muito difícil a gente encontrar alguém que vai buscar auxílio para a sua alma, para as suas emoções. Na nossa cultura ocidental, nós vamos buscar saúde, vamos buscar tratamento para dores, para aquilo que dói. As doenças que não doem, nós temos muita dificuldade de tratá-las. Porque eu não sinto nada. É assim que os pacientes falam. Mas será que eu tenho isso mesmo? Eu não estou sentindo nada. E a gente até entende que existe o bem-estar naquela pessoa, um estado saudável. Mas o físico dela, ou seja, um dos tripés do conceito de saúde oficial, está comprometido de alguma forma. E então, se a gente detecta naquele indivíduo a necessidade da busca de um auxílio psicoterápico, é outro drama. Porque psicólogo e psiquiatra é médico de doido, é terapeuta de doido. É assim que o senso comum fala. Ou diz assim, o meu psicólogo é meu travesseiro. Eu nunca vi travesseiro falar. E eu não sei qual foi a faculdade que o travesseiro fez. Porque para fazer psicologia são 5 anos. E o psicólogo é o profissional habilitado para tratar as emoções, para cuidar das emoções. E ele não vai te dar uma receita de bolo. Ele não vai desmontar sua mente e montar de novo, como alguns pensam. Mas ele é um facilitador, o psicoterapeuta, para que, com aquele conhecimento que ele tem, ele lhe ajude a encontrar o melhor caminho para você. Mas nós vivemos com dificuldade em relação a isso. Então, quando nós olhamos na multidão, às vezes você passa aquele olhar geral e fica difícil de dizer quem é que é portador de saúde. Porque, às vezes, mesmo aqueles que expressam algumas emoções não agradáveis, mas aquilo é temporário, não é permanente. Ou mesmo aquelas pessoas que, às vezes, estão rindo, estão sorrindo, aparentemente felizes, mas estão extremamente sofridas e adoecidas por dentro. Então, quando a gente vai lendo na doutrina espírita, lá no livro A Gênese, como que se processa o adoecimento do corpo físico, nós vamos entender mais e mais o conceito de Emmanuel.
Porque lá na Gênesis ele fala que o pensamento caminha através dos fluidos e chega ao perispírito. Lembrando que o perispírito é aquele corpo energético que faz a interface corpo físico e espírito. O perispírito é a parte semimaterial do espírito. Então, tudo que eu vou plantar aqui nesse perispírito, ele vai ser representado no corpo físico. Então, começa um pouco aí a nossa complicação. Porque se saúde é a perfeita harmonia da alma, é uma alma harmônica, como é que fica a minha saúde física quando os meus pensamentos não são adequados? Porque esses pensamentos, eles não só passeiam pelo fluido, pela energia, mas eles também são capazes de modificá-la. E ao modificá-la, elas vão imprimir no perispírito uma marca. E essa marca vai ser representada no corpo físico mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ainda nesta encarnação, ou mais tarde numa encarnação seguinte. E esse corpo físico, ele é o representante do nosso corpo espiritual. André Luiz nos relata, em um dos livros da sua obra, que o corpo físico, que o perispírito, ele é ligado ao corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Nesse momento em que nós estamos vivendo, do cotidiano, da contemporaneidade, vendo tantas coisas difíceis, e muitas vezes isso marca tão profundamente dentro da gente. Isso muitas vezes nos faz sofrer. Isso muitas vezes nos deixa amargurados. Será que esse sentimento momentâneo, ele pode danificar esse perispírito que danificará o corpo físico? Acredito que não. Agora, esse pensamento e sentimento permanente é que fica aí deixando a sua marca. É mais ou menos como o provérbio popular que diz que água mole em pedra fura, tanto bate até que fura. Então a gente vai pensando negativamente, vai estressando, e vai tendo raiva, muita raiva, e vai plantando ódio, muito rancor, e aí acaba a gente estragando o nosso corpo energético. Aí muitas vezes fala assim, mas eu caminho, eu faço atividade física, eu tenho uma alimentação regular, eu durmo cedo, mas o que faz com os sentimentos? E Jesus, que profundamente conhecia a cada um daqueles presentes, e provavelmente sabia a qualidade do pensamento de cada um deles, solta essa maravilha que é lembrar que quem precisa de médico, quem precisa de profissional da saúde, são aqueles que não têm saúde. E eu gostaria de contar um segredo para vocês. E vocês podem me prometer que não vão contar para ninguém? É muito difícil encontrar alguém que tenha saúde nos dias de hoje. Isso é bom ou é ruim? Depende de como você vê. Porque se você se reconhece que precisa se cuidar, isso é bom. Se você se reconhece que é um espírito em aperfeiçoamento, isto é bom. Se você compreende que nós estamos numa escola e a gente só vai para a escola porque a gente precisa aprender alguma coisa, isso é ótimo. Eu preciso me cuidar. Tudo depende da ótica como você vê. E ao se enxergar,
Então, eu olho no espelho, eu vou para o espelho, antes de vir para cá, eu olhei no espelho para ver se o cabelo estava no lugar. Porque esses cabelos que não são à prova d'água em dia de chuva é um problema. Então, assim, peraí, como é que eu vou chegar lá? Senão vão pensar que é um espantalho que está falando. Então, se eu enxergasse o cabelo todo desalinhado, eu ia lá pegar uma escova e dar um jeito nesse cabelo. Agora, se eu não fui para o espelho, não me vi, chego aqui um espantalho. Então, esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. É a gente ter capacidade de se enxergar, mas se enxergar como nós somos, nem mais, nem menos. Nem coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Nem, que é isso? Eu não tenho nada disso. Não. Que bom se você se enxergar com saúde. Perfeito. Ótimo. Então, aproveita que você tem saúde para ajudar quem não tem. Porque aí você é o profissional. E ao dizer isso, não estou me considerando como profissional da saúde uma pessoa saudável, não. Tomo remédio todo dia. Então, já tem algo do meu corpo físico precisando. Então, mas essa virada que nós precisamos dar ao olharmos para nós mesmos. Sabedores desse conhecimento que Kardec nos traz. E São Luís, lá no Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, ele vai chamar a atenção de uma coisa muito interessante, e os grifos são nossos. Quando ele diz, no encarnado como desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Esse mal a que ele está se referindo não é maldade, é a doença. Então veja que São Luís vai nos dizer que nós precisamos atuar tanto no desencarnado como no encarnado na alma. Então, serve para nós encarnados que atuamos em reuniões mediúnicas, como médios, como esclarecedores, como organizador, como mesmo que não estejamos numa reunião mediúnica, mas como quando percebermos uma presença menos feliz. Então, a ação naquele espírito desencarnado é sobre a alma dele, para que ele compreenda a situação em que ele se encontra. É sobre o sentimento. Porque se consegue mudar o sentimento daquele indivíduo para uma ótica mais positiva, para uma ótica melhor, estamos plantando saúde. E é interessante que ele diz todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma. Presentemente, eu estou acompanhando um caso de um paciente com transtorno depressivo. Foi muito, muito, muito difícil que ele aceitasse que precisava de tratamento medicamentoso e psicoterápico, porque ele não aceitava que tinha transtorno depressivo. Então, foi preciso quase chegar às raias da necessidade de internação para tratar. Então, já está há 3 meses tratando. Terapia e antidepressivo. E ele, conversando comigo essa semana, eu perguntei, você tem ido ao psiquiatra? Tem, mas você tem consultado mesmo? Você está sentando na frente do psiquiatra, PPP? Estou. Inclusive, na última consulta, eu perguntei para ele assim, cadê a felicidade? As cápsulazinhas não me trouxeram a felicidade. Vocês conseguem perceber o alcance? Ele está precisando, querendo a felicidade em cápsulas. É isso, em cápsulas. Ele diz assim, a tão falada felicidade não chegou ainda, as cápsulas não trouxeram. Então, essa alma ainda está com muita dificuldade. Então, ali o antidepressivo, ele tem uma ação medicamentosa, sim. Ele vai agir, ele vai liberar algumas substâncias que vai dar um equilíbrio emocional mais ou menos, mas vai porque é o pontapé inicial para a partida,
Para quem entende de futebol, a bola vai lá para o meio do campo, né? Alguém vai lá e chuta e começa a partida. Então, o antidepressivo é mais ou menos assim. É o pontapé inicial. Ele precisa de dose adequada, são vários antidepressivos que existem. Um não se dá bem com um, vai se dar bem com o outro. A psicoterapia é que vai fazer com que o jogo ande, que o jogo aconteça. Mas isso só não é suficiente. Você precisa cuidar do espírito. Precisa admitir a possibilidade de interferências espirituais, de terceiros espirituais nessa relação. E nisso aí está muito difícil. Então não vai chegar nunca a felicidade em cápsulas, nem para ele, nem para ninguém. Então nós precisamos sair um pouco do nosso comodismo, porque nós somos extremamente acomodados quando se refere aos cuidados de nós mesmos. É muito comum que queira-se que se resolva realmente com cápsulas, com comprimidos, com gotinhas, com injeção. Mas a mudança de ato, a mudança de atitude, a ação sobre a alma e sobre os sentimentos, essa ação ela é prolongada, ela é uma ação eterna. E para exemplificar como existem dificuldades inaparentes, eu trouxe o exemplo desse ator, que era um homem bonito, rico, desejado, tinha fama, tinha dinheiro, tinha poder, tinha tudo o que ele desejasse aos seus pés. Mas, na verdade, essa aparência era uma grande máscara. E eu não estou aqui dizendo que as máscaras são necessariamente ruins, são falsárias. As máscaras, elas são mecanismos de defesa do ego. Isso é uma defesa psicológica para enfrentamento de determinadas dificuldades. Como esse assunto não é o tema, eu só queria fazer este alerta. No caso dele, era a máscara da felicidade e da beleza. Mas, no fundo, ele era um grande palhaço triste, tanto que se suicidou. Se suicidou por causa de um transtorno depressivo, de uma doença que é tão velha quanto a humanidade. Tanto que, no Salmo 42, versículo 6, Davi já coloca: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. É uma expressão de tristeza, de depressão, ainda que não temos condições de dizer se foi momentânea ou não. Isso tem preocupado as organizações sanitárias e alguns trabalhos têm mostrado coisas preocupantes. Esse estudo publicado em 2010, feito com 89.750 indivíduos, portanto quase 90 mil pessoas, e nós precisamos respeitar um estudo desta magnitude. Analisando os transtornos depressivos em 12 meses em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, eles encontraram uma prevalência total de 12%, quase igual tanto nos desenvolvimentos como nos desenvolvidos. Só que tem dados que nos preocupam. A média de idade desses pacientes com transtorno depressivo maior era 28,9 anos, ou seja, 29 anos de idade para os desenvolvidos e 28 anos de idade para os países em desenvolvimento. O número de episódios na vida, 14 nos desenvolvidos e 10 nos em desenvolvimento. Com uma duração média de 27 semanas para um, 26 para outro, sendo que nos países desenvolvidos, aqueles que tiveram transtorno depressivo maior, quase 34% eram graves. E nos países em desenvolvimento, quase 42% eram graves. E isso representava um comprometimento ocupacional grave em 66% para os países desenvolvidos e quase 50% para os países em desenvolvimento, representando uma perda
de incapacidade de 48 dias para os desenvolvidos, a média de dias que eles ficavam incapacitados, e 25 dias para os países, as pessoas dos países de desenvolvimento. Lembre-se que todas essas ações que nós estamos falando são pessoas jovens, menores que 30 anos. Então, quando Emmanuel fala que saúde é a harmonia da alma, em 1939, o livro foi publicado, mas ele foi psicografado antes, na época que não tinha computador, que Chico psicografava a lápis, ia para a máquina de datilografia datilografar, ia para a FEB no Rio de Janeiro, que não era de avião. E pense que essa informação do Emmanuel é bem anterior à Organização Mundial de Saúde. Então, ele já estava chamando a atenção para a necessidade da alma harmônica. A Organização Mundial da Saúde ainda nos fala com relação à carga global de doenças, das doenças mais prevalentes no mundo, das 10 doenças mais prevalentes, tanto para homens como para as mulheres, 4 delas são transtornos mentais, sendo que a campeã é o transtorno depressivo unipolar. Então, a doença mais incapacitante nos dias atuais é o transtorno depressivo. E eu gostaria, meus amigos, de lembrar que o indivíduo que tem transtorno depressivo, ele não é um preguiçoso. Ele não faz as coisas não é porque tem preguiça. Ele não faz as coisas porque ele não consegue. Então, a gente precisa ter cautela ao lidar com o indivíduo com transtorno depressivo. Porque algumas substâncias que são liberadas pelo cérebro, que agrupadas todas chamam as serotoninas, elas são produzidas em quantidade menor. E daí, a pílulazinha que ela faz é exatamente a cápsulazinha do meu amigo, do meu paciente, ela faz exatamente liberar mais serotonina. Só que ao liberar serotoninas, melhora a depressão. E aí a gente vai compreender que se o transtorno depressivo fosse somente de ordem física, a felicidade vinha em cápsulazinhas mesmo. Porque liberou serotonina, melhoraram as serotoninas, os níveis estavam adequados, então eu estou feliz novamente. E não é isso que acontece. Então, nós vamos compreender como os espíritos, e é isso que me encanta na doutrina espírita, como os espíritos são sábios a falar da ação do pensamento sobre os fluidos, sobre o perispírito, sobre o corpo físico. Emmanuel a falar da harmonia da alma, mostrando a necessidade da compreensão. E indo mais além, a gente vai entender a ação dos espíritos desencarnados sobre nós. Então, sabedores de tudo isso, desses possíveis mecanismos de ação, como causadores de adoecimento, nós precisamos refletir, e já que estamos dentro de um contexto espírita, então nós vamos refletir o papel da casa espírita como uma ferramenta produtora de saúde. Mas esse mesmo papel serve para a igreja católica, para a igreja evangélica, para o templo de Umbanda, para o templo Sexto Noye, para qualquer filosofia religiosa, para o budismo. Essas instituições têm um papel muito importante como ferramenta para a saúde, e nós precisamos, como espíritas, refletir e muito a missão da casa espírita perante a sociedade. Nós temos, sim, algo mais a acrescentar. Porque nós sabemos como os espíritos desencarnados agem, como eles agem não só para produzir transtornos, mas, sobretudo, como eles agem para nos ajudar. Porque nós não vamos aqui olhar somente para os nossos irmãos com mente em desalinhos, nos processos obsessivos. Mas nós vamos olhar para os benfeitores espirituais que estão aí à nossa disposição, nos chamando
nos ofertando a sua boa energia, a sua boa vontade, o seu amor, para que tenhamos, mais cedo ou mais tarde, uma alma bastante harmônica. Então, uma das coisas que nós precisamos refletir é que a casa espírita não é lugar de espíritos perfeitos. Assim como Jesus não veio para os sãos. Então, a casa espírita é o lugar daqueles que têm necessidades de harmonia da alma. E nós vamos harmonizar a nossa alma em diversos papéis dentro da instituição. Nós vamos ajudar a harmonizar a nossa alma como trabalhadores ou como necessitados. Aqueles que se colocam momentaneamente na condição de necessitados podem vir, ao estarem melhor harmonizados, a serem trabalhadores excelentes. E ao trabalharmos, nós estamos harmonizando a nossa alma, sim. Quem disse que neste momento eu não estou fazendo um exercício de harmonização da alma? Então, esse papel da casa espírita, de hospital, de instituição de saúde, ele não pode ser perdido de vista. E o indivíduo, ao chegar à casa espírita, a gente não precisa imaginar que a gente já tem que colocá-lo numa mesa mediúnica para ser médium, que a gente já precisa colocar uma vassoura e um balde e um pano na mão, mas a gente precisa receber, acolher, tratar, se for o caso, e depois convidar para o trabalho. Porque a instituição tem 3 ferramentas, e novamente nós vamos falar num tripé, que são excelentes ferramentas para busca da saúde. A primeira ferramenta é o estudo. Porque conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, o estudo doutrinário é muito importante. Porque se eu sei como acontecem as coisas, eu vou poder transitar melhor dentro delas. Uma outra ferramenta, quando for possível, é o trabalho. E volto a lembrar dos portadores de transtorno depressivo, que muitas vezes as pessoas acham que cura somente dando trabalho na instituição, e não é assim. Quando for possível, o trabalho é uma outra ferramenta, porque ao trabalhar isso, nós acho que já conversamos aqui outra vez, que a lei do trabalho é uma grande lei para o nosso aperfeiçoamento, portanto, para a nossa saúde. E uma terceira ferramenta, não menos importante, é o intercâmbio mediúnico. Isso quer dizer, então, que todo mundo tem que participar de reunião mediúnica? Quem disse que o intercâmbio mediúnico só ocorre durante as reuniões mediúnicas? Quantas vezes nós não estamos fazendo uma coisa, a mente está tranquila e a gente recebe um insight? Kardec diz, os espíritos dizem para Kardec que, via de regra, são os espíritos que nos dirigem. Só que nós precisamos fazer por onde este intercâmbio ser um intercâmbio proveitoso para nós, e não um intercâmbio obsessivo. Para isso, eu preciso harmonizar meus pensamentos. Na medida em que eu me mantenho com pensamentos harmônicos ligados a maior parte do tempo possível na lei do amor, então é lógico que esse intercâmbio se fará com espíritos em condições melhores, evolutivas. E aqueles sofredores que se aproximarem de nós, em virtude da nossa condição moral e espiritual, nós teremos melhor condição de ajudá-los. Portanto, a Casa Espírita, como instituição de saúde, ela tem sim a oferecer esses 3 tipos de medicamentos para os necessitados. E esses medicamentos podem ser os 3, podem ser 2, pode ser 1. E o intercâmbio mediúnico que a gente cita aqui, aí entra água fluidificada, entra o passe e entra as reuniões de irradiação, desobsessão, reuniões de vibração, do que vocês chamarem. Mas são ferramentas para que a gente alcance a saúde.
Lembrando em uma fala de um outro evangelista, que é de Lucas, quando, no seu capítulo 18, versículos 9 a 18, ele vai relatar 2 indivíduos que se dirigiram ao altar. E Jesus observando. E um diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, novamente, e um publicano. E como Jesus gostava de citar o menos favorecido socialmente, que era o publicano, e o mais favorecido socialmente, que era o fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Observemos a postura desses 2 indivíduos. Quem se conhecia melhor? Quem tinha mais humildade? E aqui, vocês anotem, vocês vão lá ouvir a opinião de Jesus. Não trouxe de propósito. Lá em Lucas. Mas lembra que esta fala que nós já trouxemos nos slides iniciais do Espírito São Luís. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Será que somente jejuar, que somente dar o dízimo aperfeiçoa a alma? Lembrando que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, dentro dessa visão, quem são os médicos do nosso dia a dia? Quem são os profissionais de saúde? Considerando este conceito amplo. As pessoas, os cuidadores da saúde, são todos aqueles que são capazes de acolher os necessitados. E é interessante que o autor, ao representar isso aqui, colocou Jesus de joelho. É muito significativo. Que em toda a sua grandeza, mas ele ajoelha-se para atender aquela mãe e aquela criança. Assim como na sua grandeza, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele passou em torno de 1000 anos, adaptando o perispírito à nossa atmosfera para poder reencarnar. É como se ele tivesse ajoelhado. Ele olhando no nível, olhando no olho, numa postura de profunda humildade. Quem são os cuidadores de saúde? São todos aqueles que são capazes de levantar uma lanterna para mostrar o caminho do necessitado. Eu posso levantar a lanterna da minha palavra afável. Eu posso levantar a lanterna da minha mão. Eu posso levantar a lanterna do meu abraço. Posso levantar a lanterna que aponta a estrada para o indivíduo que está indo no precipício. Sem jamais ter um sentimento julgador, um pensamento julgador. Os profissionais de saúde são sim os médicos, são sim os psicólogos, são sim todos os terapeutas que se dedicam profissionalmente a isso. Mas o que nós profissionais da saúde não podemos esquecer é que, como disse o doutor Bezerra de Menezes e a doutora Marlene, o nosso diploma pertence a Jesus. E se o meu diploma pertence a Jesus, eu preciso minimamente tentar seguir aquilo que ele nos ensinou. Mas também são profissionais de saúde aqueles que, ao ver o indivíduo se afogando por a pouca crença, vão lá e resgata. E não diz: eu não disse que se você fizesse isso, você ia se dar mal? Isso não é caridade. Isso não é ajuda. Na hora que o indivíduo está se afogando, ele precisa de uma tábua para salvar-se.
de uma prancha de isopor, de uma mão estendida, para a água não ir para o nariz. Então, qualquer que seja a situação que a gente se encontre, a gente pode sim ser uma pessoa da área da saúde. A gente pode sim ser um cuidador. E lembrando essa palavra de Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse, os médicos, e aqui leia-se, todos aqueles que desejam cuidar da saúde, são mal sucedidos tratando a maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte deles faça bem. Isso aqui não representa tratar o todo, tratar a alma? Nós precisamos refletir na nossa postura diante da saúde, o que realmente nós queremos. Nós queremos somente tratar doenças? É fácil, é tomar a pílulazinha, ainda que a felicidade não venha em cápsulas. É tomar o remédio. Mas tem algo mais que nós precisamos fazer e que nos tira dessa condição de apenas cuidador de doença para sermos seres saudáveis. Seres saudáveis na medida em que fala Emmanuel, quando diz que é a harmonia da alma, em que falou Jesus, em que falou Kardec, em que falou São Luís, em que falaram todos, que tinham uma visão ampla e compreendiam melhor o conceito. E para sermos indivíduos saudáveis, é importante que a gente deixe uma marca no coração do outro. Uma marca boa, naturalmente. Uma marca indelével, para que naqueles momentos de maior dificuldade, o outro lembre daquele momento de alegria, de felicidade, de ajuda, e faça com que ele resgate. E para que a gente seja dessa forma, é preciso que a gente quebre as correntes do egoísmo, da prepotência, do individualismo, da pouca fé. É preciso que a gente acredite, ainda que a situação seja a mais difícil e desfavorável possível. Mas a fé, ela precisa se manter. É preciso que, além de quebrar as correntes do egoísmo, do orgulho, da prepotência e de manter a fé, é preciso que a gente olhe para a beleza que está ao nosso redor. Porque a beleza que existe na natureza e que existe em todos nós, ela é uma manifestação divina. Porque Deus não fez nada feio, não fez nada errado. Então, todos que existimos, somos belos de alguma forma. E o que não está tão belo ainda, vai ficar mais belo ainda no futuro. É preciso reconhecermos a paternidade e a grandiosidade, porque nós somos apenas o terceiro nessa galáxia aqui, que é uma das pequenas galáxias do universo. Então é preciso essa postura de reconhecimento que existe um ser superior a nós. Mas que este ser superior, ainda que grandioso, ele está o tempo todo nos chamando. Ele está o tempo todo de braços abertos, dizendo, vem para mim, que eu estou aqui como divino médico. E eu vim para os que precisam de médico. Muita paz, muita saúde para todos nós.